Então, começando aqui a correção de história, página 22, os sujeitos históricos. Então, primeira pergunta, explique quem são os sujeitos históricos. Então, todas as pessoas que fazem parte da sociedade são sujeitos históricos. Então, são pessoas que influenciam a história. Então, todos nós, na verdade, somos sujeitos históricos. No caderno, desenhe uma atitude que deve ser praticada por sujeitos históricos para melhorar a vida em sociedade. Então, considerando que a vida em sociedade, ela precisa ter harmonia, amor, compreensão, cooperatividade, né? Então, desenhe um menino ou uma menina cooperando, um ajudando o outro, né? Isso faz parte de sermos sujeitos históricos. Então, chegando aqui na página 234, vamos lá corrigir a número 1. Então, a número 1 aqui, ó, nós vamos pintar os quadradinhos de acordo com o que ele representa. Então, o tempo da natureza é aquele que envolve a natureza, né? O ciclo da natureza durante o dia. Então, o dia começa, né? Aí o sol vai lá para cima, né? Fica lá no alto do céu. Aí no meio-dia ele fica exatamente no meio do céu. Aí o tempo cronológico. Tempo cronológico tem a ver com datas, relógio, né? É aquela marcação de tempo que nós temos no nosso dia a dia. O tempo histórico tem a ver com a história da sociedade. Então, a primeira, pôr do sol. Pôr do sol, tempo da natureza, verde. Estações do ano, também é a natureza, verde. Transformação do modo de vida de uma sociedade, um tempo histórico, amarelo. Data de nascimento de uma pessoa, tempo cronológico. Na número 2, enumere corretamente os marcos históricos a seguir de acordo com a ordem cronológica. Aí nós temos, ó, várias fases da nossa história. Primeiro aqui, a primeira frase, nós temos o processo de sedentarização da humanidade. O que é sedentarização? Então, quando as primeiras pessoas surgiram no mundo, elas eram nômades, elas não firmaram, elas não ficavam em um lugar durante muito tempo, né? Então, elas ficavam alguns dias num lugar, né? Nessa época nós não tínhamos cidades, então elas não ficavam um tempo num lugar, né? Quando cansavam daquele lugar ou acabavam os recursos daquele lugar, a comida, a água, elas procuravam outro lugar, e aí elas eram nômades, elas não fixavam raízes, elas não formavam cidades. Então, esse é o processo de sedentarização da humanidade. Então, o processo de sedentarização foi quando eles deixaram de ser nômades e passaram a fixar em um lugar só. Passaram a construir as primeiras cidades, a organizar as primeiras cidades e o modo de civilização atual que nós temos hoje. Então, começa no processo de sedentarização. Aí a invenção da escrita pelos sumérios. Os sumérios foram os primeiros que inventaram a escrita, né? O surgimento das primeiras cidades. O desenvolvimento do Homo sapiens. O Homo sapiens foram um dos primeiros homens, né? A migração dos grupos humanos a outros continentes. Então, olha lá, começa tudo primeiro no desenvolvimento do Homo sapiens. E aí esse homem se desenvolve, ele começa a migrar com outros grupos de humanos para outros lugares. Aí nós temos o processo de sedentarização, que é quando eles começam a fixar raízes, a formar as primeiras cidades, surgem as primeiras cidades e aí inventa-se a escrita. Então, ficou 3, 5, 4, 1 e 2. Número 3. Reflita agora sobre a importância do processo de sedentarização para a formação das primeiras aldeias e cidades. Então, qual foi a importância dos homens deixarem de serem nômades e começarem a formar as primeiras cidades, as primeiras vilas? Então, essa resposta vai ser uma resposta pessoal, tá? Mas a gente pode adiantar que, se os homens não tivessem começado esse processo de fixar em algum lugar, em formar as comunidades, formar as cidades, nós não teríamos a organização que nós temos hoje, uma organização de sociedade, né? Então, como que seria, né? Cada um desorganizado, sem nome de cidade, com essa população imensa que nós temos hoje. Então, seria muito mais difícil organizar, tanto para trazer recursos, tanto para formar uma sociedade mais moderna,
tanto para conseguir plantar, né, construir casas. Então, tudo isso seria mais difícil se nós não tivéssemos, se os primeiros homens não tivessem começado esse processo de sedentarização. Então, vale pensar sobre isso. Se nós não tivéssemos fixados raízes, se nós não fixássemos famílias em um lugar só, se a gente ficasse mudando o tempo todo, como que seria isso? Por fim, chegamos aqui na página 238 para falar sobre as fontes históricas. Então, nós falamos bastante de fontes históricas lá no nosso caderno. Então, olha lá, número 1. A fonte histórica a seguir é uma boneca produzida há milhares de anos por povos que vivem no Antigo Egito. Olha lá, observe a imagem e relacione cada letra indicada à sua descrição correspondente. Então, olha lá, os cabelos da boneca foram feitos de argila. Onde que tá? Tá na letra A. Para desenhar o rosto, eles utilizaram algum tipo de rocha. Ó, letra B. O corpo da boneca foi feito de madeira. Letra D. Sobre o corpo foram feitos desenhos em formas geométricas. Então, tá mostrando as forminhas geométricas aqui. Então, ficou A, B, D e C, ok?